Boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui, reunidos na presença do Senhor, e te convidamos para estar junto conosco nesta noite, adorando, exaltando o santo e glorioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta noite, falar no profundo do seu coração, porque certamente Deus tem uma palavra poderosa para falar contigo. Então, abre o seu coração, abre os seus ouvidos para ouvir a mensagem do Senhor, porque Deus tem novas para você. Amém? Vamos orar a Deus para que a gente possa então dar início ao nosso culto. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da presença do Senhor nesta noite, louvando, exaltando, bendizendo o teu santo e bendito nome. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de poder estar na presença do Senhor. Tem nos dado a oportunidade de não parar, mas continuar cultuando a Ti, Senhor amado, como igreja do Senhor reunida na terra. Estamos agora online, Senhor. A igreja hoje está online. E por isso, como igreja online, nós estamos reunidos em todas as casas que estão com o vídeo aberto, Senhor, para adorar o Teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Só um alertazinho, meu irmão. Se você vir aqui, é culto em casa. Então, se você vira uma criança passar para lá e para cá, é culto em casa. É de uma forma muito descontraída, muito informal, para que a gente possa, com toda a liberdade, adorar o Senhor. Vamos louvar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós queremos louvar e adorar o nome do Senhor. Queridos, esse primeiro hino que nós vamos cantar é sobre Jesus no caminho de Emaús. Sabe, Jesus teve a morte dele e aí Jesus ressuscitou. Mas tinha alguns discípulos que ainda estavam meio na dúvida, então ainda estavam tristes, ainda não sabiam das boas novas, que o Senhor tinha ressuscitado. E aí eles estão andando, conversando, de repente Jesus vem e fica lá do lado deles, conversando com eles e pergunta o que está acontecendo. E eles ficam ali conversando, e aí eles convidam Jesus, que eles gostam da conversa, e eles convidam Jesus para entrar e cear com eles. E aí, quando Jesus pega o pão e agradece e parte, aí os seus olhos são abertos e eles descobrem que quem estava ali do lado deles era o mestre tão querido deles. Amados, nós temos que estar atentos. O Senhor, a gente tem que aproveitar de estar em casa, adorando e louvando a Deus, porque o Senhor, Ele está conosco em casa. Aleluia. Nós temos que prestar atenção nos sinais. O Senhor está em casa. Ele está te chamando para cear com Ele. Muitas vezes você fica pensando só no Deus ali da igreja. Ah, Jesus está lá na igreja. Não, Jesus está aí na tua casa. Presta atenção. Esteja com os olhos atentos ao Espírito, porque o Senhor está na tua casa. Ele está ceando na tua casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos cantar. Quem é este que vem?
partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como um lugar de honra. Como um lugar de honra. Como um lugar de honra. Conhecemos quem tu és, Senhor. Quem é esse que vem? Aleluia. Quem é esse que vem Louvado nos seja o abraçando? nome do Senhor. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Gente, eu fico pensando como era maravilhoso olhar nos olhos do nosso Senhor. Devia só haver amor. Devia ser uma coisa tão maravilhosa. Mas nós podemos olhar para o Senhor. Nós podemos olhar para o Senhor porque a presença dele vem sobre nós. Claro que nós não podemos ver o rosto dele assim, né, na glória toda, porque nós não iríamos suportar. Mas o Senhor, ele mostra o olhar de amor por nós. Ele mostra o olhar de amor por nós com as coisas que ele faz por nós. Com o amor que ele demonstra, com a presença dele à nossa volta. Amados, quando você lê a palavra do Senhor, quando você medita nela, ela vem como mesmo uma espada de dois gumes, né? Ela penetra mesmo, você lê e ela te impacta e você não consegue ficar parado, sem chorar, sem se derramar na presença do Senhor. E é isso que nós temos, que nós estamos fazendo aqui, nos derramando na presença do Senhor, nos derramando, quebrando o nosso coração na presença do Senhor. Oh Pai, vem Senhor, vem neste lugar, Pai. Toma os nossos corações, que eles venham estar quebrantados e sensíveis à Tua presença, Jesus. Nos faz sensíveis a Ti, Senhor. Nos faz sensíveis. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver.
teu nome. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as famílias, Senhor, que nos vem, Senhor. Amém. Ó, Pai, venha abençoar a nossa família, Senhor, e abençoa as famílias, Senhor, que nos vêm, não, às vezes não estão vendo agora, mas que vão ver ainda, Senhor. Então abençoa, Senhor, a cada casa, Senhor, a cada lar, Pai. Amém, Jesus. Oh, meu Deus, abençoa cada pessoa, Senhor, que muitas vezes está sozinho, longe de seus familiares, ou não tem ninguém da sua família mais vivo, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Traz descendência, Senhor, a essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que elas não venham mais ser solitárias, Pai. Mas que o Senhor venha enchê-las, Pai, de filhos e filhas, Pai. Porque isso é bênção. A demonstração da bênção do Senhor nas vidas são os filhos. Aleluia. Muitas vezes as pessoas falam, filho? Então esse pessoal que tem esse monte de filho é abençoado? É abençoado. É abençoado. Nós somos abençoados pelos filhos que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o
te abençoe e te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. A tua entrada, a tua saída, em teu riso, no teu choro, Ele é contigo. Ele é por ti. Glória a Deus. Gostaria de, através dessa canção profética de bênção, abençoar a tua casa e a tua família. Esse tem sido o nosso papel durante esse período que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, de tanto desespero, de tanta desesperança, de tanta desconfiança. Esse tem sido o papel da Igreja do Senhor, de mostrar que existe esperança, que existe o guardar do Senhor sobre a vida daqueles que esperam nele. Amém? A bênção do Senhor sobre vocês. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor em Esdras. Quem tinha que estar pregando hoje aqui era meu esposo, mas ele está trabalhando até agora. Então, fui incumbida de trazer a palavra do Senhor para vocês. E eu espero que possa falar no coração de vocês assim como falou no meu. Porque, como eu disse, nós temos vivido momentos e dias muito difíceis, né? Eu estava vendo no jornal, a quantidade de divórcios aumentou, pedido de divórcios aumentou, a quantidade de mulheres que estão apanhando dentro de casa aumentou. E, infelizmente, enquanto essa situação perdurar, continuar, a tendência é piorar cada vez mais esse tipo de situação. Só que nós não estamos à mercê do mundo, não estamos sozinhos, não estamos abandonados. O Senhor não nos deixou, o Senhor não nos desamparou, e é essa certeza que a gente precisa ter dentro do nosso coração. Estamos sendo atacados por todos os lados. E isso de forma, como eu posso dizer, espiritual, né? Nós temos sido atacados por Satanás de uma forma assim muito ferrenha. Muitas coisas têm acontecido ao longo desses dias. E eu creio que seja porque a gente está obedecendo aquilo que Deus colocou no nosso coração. De fazer a diferença no meio dessa situação. Né? Da gente não ficar apenas assistindo o que está acontecendo, mas ser participante daquilo que Deus tem para fazer. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele está às portas. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, seja a pandemia, sejam os gafanhotos, ou qualquer outra coisa que vierem a acontecer, já foi avisado. Mas a gente não pode simplesmente, por saber de que isso faz parte do processo para que Jesus venha buscar a sua igreja, a gente não pode simplesmente ficar assistindo dentro de casa pensando, está acontecendo, vamos esperar que já já Jesus vem nos buscar. A gente tem que fazer diferença, a gente tem que mostrar para as pessoas que não conhecem Jesus, ou que conhecem Jesus, mas estão se sentindo tão abandonados, tão tristes, pessoas que têm comorbidades, pessoas que têm a idade com mais de 60 anos, que não podem frequentar os cultos, e muitas vezes estão se sentindo tão abandonados, e a nossa vida é para essas pessoas, né? Deus nos incomodou para isso, para falar com vocês, para ser farol na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações. Isso aqui está em Esdras 9. Isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus.
pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos desta terra. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permanecia sentado e atônito até ao sacrifício da tarde. No sacrifício da tarde levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus. E aí ele continua aqui falando, ele faz uma oração. Esdras faz uma oração de arrependimento, de pedido de perdão, de humilhação ao Senhor pelo que havia acontecendo. Então, para quem não conhece, eu vou contar resumidinho quem foi Esdras e o que significa isso daqui. O povo de Israel, depois de muitos avisos dos profetas, acabou sendo levado por cativeiro, né, em cativeiro para a Babilônia. E numa das vezes em que Jeremias mesmo falou com o povo de Israel, disse que eles seriam levados para o cativeiro e ficariam lá por 70 anos. Esse cativeiro seria por 70 anos. E eles foram levados e muitos reis passaram durante este período, né? E aí, logo no início aqui do livro de Esdras, fala sobre a reconstrução, né? Sobre Ciro, que ordenou que o povo reconstruísse o templo do Senhor. Só que no meio deste tempo, outro rei veio e aí proibiu. Aí depois veio outro rei, que foi o rei Artaxerxes, que permitiu com que o povo de Israel, então, construísse e devolveu as pratas. E aí tem toda a história aqui do que foi feito. No meio disso tudo, entra Esdras. Esdras, ele era de uma linhagem sacerdotal. E neste tempo, Esdras era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então ele foi e pegou e juntou uma parte do povo de Israel, né? Então fala, também subiram a Jerusalém alguns filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Então, ele levou essas pessoas junto com ele. E aí, eu lendo essa passagem, uma das coisas que me saltou aos olhos na hora em que começa a falar quem foi com ele, diz assim que Esdras pegou quem estava com ele e fez um jejum, apregoou um jejum. E aqui ele diz assim, né, que ele tinha disposto no coração buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ah, não é essa parte aqui. Ô Jesus, toma conta. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, ele apregoou um jejum. Isso foi, para mim, saltou aos olhos, porque assim, Deus, ele já tinha prometido que isso iria acontecer. E eles estavam vendo a mão de Deus se movendo o coração do rei para que eles pudessem fazer aquilo. Então, eles tinham uma ordenança, eles sabiam qual era o propósito deles. Então, eles estavam indo em direção ao propósito que Deus tinha colocado para eles fazerem, né? E eles, mesmo sabendo disso, eles se prepararam. Eles não foram simplesmente com a cara e com a coragem. Eles se prepararam, eles jejuaram, eles se consagraram ao Senhor. E naquela época, o jejum era considerado pelos judeus uma maneira de se humilhar perante Deus. Então, eles se humilharam e se consagraram ao Senhor para
fazerem aquilo que Deus havia já ordenado para eles fazerem. E quantos de nós, Deus não nos ordena fazer coisas e a gente vai lá e faz com a cara e com a coragem? Né? A gente, ao invés de se preparar, de se consagrar, de dar lugar ao Senhor, não. A gente faz de acordo com os nossos conhecimentos, de acordo muitas vezes com o que a gente conhece de Deus. E eu estava até falando com meu marido hoje pela manhã, eu falei assim, é por isso que muitas vezes a gente toma tanta bordoada do capeta. Porque a gente quer fazer as coisas que Deus nos mandou fazer, só que não da forma que deveria ser feita. A gente não se prepara. E é interessante que Esdras, ele apregou esse jejum. Então, eles jejuaram, se consagraram, e logo depois das entregas das contribuições aos sacerdotes e tudo mais, vieram, então, falar com Esdras, falando, olha, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separaram dos povos. Eles que se casaram com as mulheres pagãs. Então, e aí Esdras ficou assim atônito, né? Como está dizendo aqui na palavra de Deus. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, eu fiquei pensando assim, né? Que o povo de Israel, eles foram para a Babilônia sabendo que era por um período. 70 anos, mas que era um período. Eles não iam ficar a vida toda lá. Só que ao longo do tempo, foram se passando os anos, o povo de Israel começou a relaxar, começou a deixar de mão. Ao invés deles, por verem se cumprir, deles estarem no cativeiro, eles pensarem, não, a gente precisa andar direito, a gente precisa andar alinhado com Deus, a gente precisa buscar mais a Deus, a gente precisa fazer, se consagrar ao Senhor, a gente precisa se aliançar com Deus. Não, o povo de Israel que fez o quê? Né? Pegou as mulheres e se casou e deu os filhos para se casarem com os pagãos e tudo mais, e foram vivendo, e foram casando, e foram construindo, e foram enriquecendo, tudo dentro do cativeiro. De uma terra estranha, a terra que não era deles, que tinha costumes que não eram deles. E aí os costumes desses pagãos começaram a ser costumes deles. Já não mais os costumes que Deus tinha ordenado eram deles. Não, agora os costumes eram dos pagãos, né, da Babilônia. E essa questão de quem Deus era, do que ele fez, de que tirou de Israel da terra do Egito e tudo que Deus fez, era uma coisa que precisava ser cultivada na memória, tinha que estar vivo, tinha que passar de pai para filho, tal, tinha que estar vivo aquilo ali. E aí começou a não estar mais. E aí eu me lembrei daquele livro Nas Garras da Graça, do Max Lucado, que fala uma situação como essa, que eles erram, eu vou resumir a história porque é uma história longa, mas tem quantos filhos? São 5 filhos? Eu não me lembro, mas tem uma quantidade de filhos lá, irmãos, se vocês quiserem ler, é um livro maravilhoso. Mas eles erram, acho que são 3 filhos, e aí lembrei agora, eles saem da onde era a casa deles, e o pai sempre falou, não pode sair daqui, vocês não podem atravessar esse rio, não podem atravessar. E aí, o que eles fizeram? Foram lá atravessar o rio. E o filho mais velho falando que não podia fazer aquilo. E aí, eles foram mesmo assim. E aí, quando chegaram do outro lado, depois não conseguiram voltar. E aí, não conseguiram voltar. E aí, eles começaram, cada um tomou uma posição diferente do outro. Um ficou sentado no muro, apontando para o outro que estava fazendo casa, que estava construindo a vida, que estava tendo mulher, filhos, né? O outro, o que ele fez? Ele falou, se fui eu que fiz errado, eu então vou construir uma ponte para eu poder voltar para minha casa. E aí foi tentando e se frustrando, claro. E aí é exatamente isso, né? Aí quando Jesus vem, quando o irmão mais velho nessa história vem para buscar os irmãos,
Então, cada um tem uma posição. E aí ele chega nessa pessoa que construiu a vida, que construiu a família e tudo mais, e chama, vamos embora para casa, vamos embora porque o pai mandou eu vir buscar vocês. E ele diz, não quero ir porque eu construí minha vida aqui, para mim tá bom. Assim. E para o povo de Israel era mais ou menos isso. O ruim estava bom para eles. O cativeiro estava bom. E por isso eles acabaram agindo dessa maneira. E aí, eu acho que na cabeça deles, eu acho que eles tinham até desistido da ideia, pensado que isso não ia acontecer nunca com eles, que eles iam morrer lá e a família deles toda ia morrer e eles não iam voltar mais. Então a esperança se esvaiu, a promessa se perdeu diante de todo o sofrimento que eles viveram lá, né? E aí a minha palavra é para você, crente, que tem vivido, nós temos vivido como se fosse num cativeiro, numa terra estranha, numa terra que não é nossa. Que por causa do pecado ter entrado através de Adão e Eva, nós hoje vivemos assim, aqui. Porque no princípio não era assim. E você está se acostumando com essa vida. Acostumado com as coisas deste mundo, com os costumes deste mundo, com tudo deste mundo. Tá tudo de boa para você. Já não está mais fresco na sua memória, na sua mente, a promessa de Jesus, que foi feita para você e para todo aquele que se achegar ao Senhor. E qual é? Que ele, olha, eu estou indo preparar lugar para vocês, mas eu vou vir buscar vocês. Eu vou vir buscar vocês. Então, essa promessa, ela está disponível a todo aquele que crê. Então você já se agarrou a essa promessa, só que por causa do mundo, dos costumes do mundo. Quantos crentes eu já ouvi falando assim, não, Jesus não tá vindo. Ih, para Jesus vir, ó, vai demorar. Ah, não. E aí, por causa disso, vai fazendo. E vai tudo aquilo que antes não era normal, começa a se tornar normal. Começa a se tornar normal. Tá tudo bem. Sabe aquela palavra lá do nada a ver? Não tem nada a ver. E isso é que tem guiado a tua vida. É que tem guiado os teus caminhos, né? E o fato da gente trazer para nós costumes e conquistas que nós não deveríamos fazer aqui nesse mundo. E irmãos, eu posso dizer assim, tem pessoas que o sofrimento faz com que elas amoleçam mais. Mas tem outras pessoas que parece que o sofrimento faz o efeito contrário e elas começam a se tornar amargas. E se a gente não tomar cuidado, a gente também fica amargo. E eu estava percebendo isso em mim esses dias. E de coisas que aconteceram no passado, de sofrimentos, de situações difíceis que aconteceram no passado, que deixaram marcas em mim e que fizeram com que posicionamentos que eu tinha anteriormente deixassem de ser tão vivos na minha vida. Eu comecei a deixar com que o ressentimento, com que a mágoa começasse a comandar no meu coração. E não o Senhor, não a palavra de Deus. Então eu passei por um período difícil e aí, quando eu não estou mais nesse período difícil, as práticas daquilo que foi de ruim na minha vida, que eu estava no cativeiro, no exílio, eu trouxe de volta comigo. E aí eu até escrevi aqui. Essas coisas que nós trazemos, essas bagagens ruins que nós trazemos, que não deveríamos trazer, tá fazendo a gente gastar energia no lugar errado. Ao invés de você gastar energia abrindo o seu coração para Jesus, você está gastando energia brigando com o teu vizinho. Ao invés de você gastar energia se consagrando ao Senhor para entender ou para se dispor ao Senhor e falar, Deus, eu estou aqui, eu quero fazer tua obra, eu sei que o Senhor está às portas, o Senhor está vindo, eu quero fazer, eu quero tirar o máximo de pessoas do inferno, eu quero tirar, Senhor, eu estou aqui. Não, eu estou no mimimi e tô
nos problemas diários, as contas de casa que eu preciso ficar agoniado, ou se não é isso, é a doença que está tirando a minha paz, e ao invés de eu gastar o meu tempo com o Senhor Jesus, eu fico gastando o tempo pensando nos problemas, pensando na doença, ou gastando meu tempo brigando com meu marido, ou brigando com os meus filhos, ou brigando com alguém do meu trabalho, enfim, eu gasto a minha energia no lugar errado. E aí, quando eu gasto a minha energia no lugar errado, eu atrapalho o propósito. Eu atraso o cumprimento do propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é ser bênção para outras pessoas. A gente tem uma visão muito errada das coisas, a gente pensa assim, o propósito de Deus é realizar os meus sonhos. E qual é o seu sonho? Meu sonho é construir uma casa para mim. Tá, mas tem que pensar o seguinte, Deus, a questão dele não é apenas isso. Se dentro do propósito de Deus tiver a construção da sua casa, vai acontecer. Agora, se dentro do propósito de Deus não tiver a construção, não vai acontecer. Então, a gente se engana, a gente acha que o propósito de Deus é as coisas que a gente vê aqui na terra, palpável. Mas o propósito de Deus, ele é muito maior do que o que a gente está vendo aqui. Ele é muito maior. A gente sente um pouquinho do propósito de Deus, a gente fica já maravilhado, né? Então, como eu disse, né? Talvez o tempo que você viveu aí na situação difícil, ou talvez o tempo que nós estamos hoje aqui, que é esse cativeiro, tenha feito você perder a memória, sabe? E lembrar de quem você é filho. Que nós temos uma identidade, que a gente não tem mais a identidade que a gente tinha antes do mundo. Então, as práticas que nós tínhamos antigamente no mundo, elas não podem ser mais iguais. Eu estava ouvindo hoje a live do meu primo Diogo, e ele falando justamente disso, né? Qual é o caminho? O meu caminho tem sido direcionado por quem? Pelo meu coração ou pela vontade de Deus? Né? Sou eu que estou trilhando os meus caminhos, dizendo venho por aqui, eu vou por aqui, ou é Deus quem está trilhando o meu caminho? E aí ele disse assim, eu entendi que se eu fosse eu fazer as minhas escolhas, baseado no meu coração, nos meus desejos, não ia ser bom, ia me levar para a perdição, ia me levar para a morte. Então eu escolho que Deus faça a vontade dele na minha vida, né? E aí, assim, a minha palavra para você hoje, para você e para mim, é uma palavra de reflexão, de análise. O que eu tenho tornado prática na minha vida que são costumes dessa Babilônia? Um exemplo, irmão. Como que eu tenho tratado o meu irmão? Eu tenho tratado o meu irmão com zelo, com amor, com cuidado? Ou eu tenho tratado o meu irmão de acordo com a justiça aqui desse mundo? Com o zelo daqui desse mundo? Porque são práticas da Babilônia. Se a pessoa não fez aquilo que eu não gostei, se a pessoa fez aquilo que eu não gostei, o que eu faço? Eu descarto. São práticas daqui. Mas e a prática do reino? Qual é? Né? E tantas outras coisas, tantos costumes que a gente acaba pegando daqui e que não é o que Deus quer de nós. Que nos atrapalham de seguir no propósito de Deus. O propósito de Deus, ele é um só. É levar todo mundo com ele para o céu. É isso que ele quer. E a gente tem que ser esse canal de bênção na vida dos outros, na vida dos irmãos, na vida da nossa família, seja de quem for, né? E aí, analisar, né? E pedir para que ele mostre. Se consagre ao Senhor. Peça, Senhor, me mostra, Senhor. O que eu tenho deixado com que eu tenho trazido comigo e que o Senhor não quer. Porque aqui na história de Esdras, o que acontece? Ele ora ao Senhor. E aí, quando ele ora ao Senhor, né, aqui fala, enquanto Esdras orava, aqui no capítulo 10, e fazia confissão, chorando, prostrando diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então, primeira coisa, arrependimento ali, né?
Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremerem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Gente, não foi algo assim pequeno que eles tiveram que deixar. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, eles devolveram as mulheres, devolveram os filhos. Como isso, meu Deus? E até lendo aqui no comentário aqui do Russell Shedd, ele diz assim que entende-se que eram concubinas, né, que eles tinham, né, e que devolveram elas. Mas enfim, não é isso que eu vim trazer aqui, mas sim o quanto que isso custou para eles. E muitas vezes, talvez, o que Deus peça para você deixar de fazer não te custe muito, mas pode ser que Deus te peça algo que te custe muito. E você está disposto? Você está disposto a abandonar isso que você tem cultivado aí há anos? Está disposto a deixar para trás essas coisas que aos teus olhos te deixam seguros nessa vida? Está disposto? Às vezes o costume, um dos costumes pagãos, seja você trabalhar o tempo todo e não ter tempo para tua família, não ter tempo para a igreja, não ter tempo para nada, não ter tempo para Deus, e Deus te peça para que você deixe um dos empregos, que às vezes você tem 2, 3 empregos, e que Deus te peça, olha, né, dê atenção à sua família, dê atenção a mim, né, eu quero falar com você. Às vezes é isso que Deus está te pedindo, e aí vai te custar um valor na sua conta bancária, e isso te traz segurança, e talvez isso te deixe receoso em fazer. Mas o que importa, né? Importa que eu cumpra o propósito de Deus na minha vida. Nós não entraremos e não tomaremos posse se conosco tivermos resquícios da Babilônia. Nós não vamos entrar na nossa terra prometida. Nós não vamos poder abraçar a promessa de Deus na nossa vida, a promessa que Jesus fez pra gente, que viria nos buscar, se nós continuarmos abraçados com os costumes pagãos, com os resquícios da Babilônia. Nós não vamos entrar. Talvez isso tenha te atrapalhado, esteja te atrapalhando de ter um relacionamento sincero com Deus. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você tem feito e que tem te atrapalhado. Mas eu sei de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que nos constrange, que fala conosco, que é o nosso amigo, ele tem a capacidade de fazer você lembrar, de trazer à tua mente aquilo que precisa ser transformado, aquilo que você precisa deixar. Ele falou comigo muito de manhã sobre isso, né? De resquícios da Babilônia que eu tenho comigo, que eu preciso deixar, que eu preciso abandonar. Eu preciso ter o meu coração livre só para o Senhor, para mais nada. Né? Às vezes a gente quer que Deus divida o nosso coração com outras coisas, e não vai dividir. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então a minha oração para você nesta noite e para mim é que a gente tenha, que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós e nos traga à nossa memória o que nós temos trazido conosco, para que a gente se volte ao Senhor, se arrependa e deixe, para que a gente não gaste a nossa energia naquilo que nos atrapalha no nosso caminho, mas que a gente gaste energia naquilo que é o propósito de Deus. Amém?
Então vamos orar? Glória a Deus. Assim, às vezes eu consigo ser clara naquilo que Deus falou no meu coração, muitas vezes não, mas eu vou orar e o Espírito Santo, ele é claríssimo e ele tem a maneira certa de falar com cada um, amém? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante dos teus pés agora, do teu altar. Glória a Deus. Ah, Deus querido, se nós abríssemos mais o nosso coração para o Senhor, desse mais lugar para o Senhor nas nossas vidas, ah, Deus, seria tão diferente, Senhor. Mas nós damos lugar, Senhor, muitas vezes à ira, Senhor. Damos lugar, Senhor querido, às mágoas, Pai. Damos lugar, Senhor querido, aos desejos, ó Deus querido, que são do homem. Damos lugar, Senhor querido, ó Deus, às coisas que o Senhor não se agrada, Pai. Ah, Deus, e ficamos cada vez mais distante do Senhor e do teu propósito, Pai. Nos cansamos, Senhor, nos cansamos, Pai. Desnecessariamente, quando o Senhor nos chama para o descanso, Pai. Porque é o Senhor que trabalha por nós. E nós, nesta noite, oramos, ó Pai, e pedimos. Ó Deus, se nós temos algo dentro dos nossos corações, ó Deus querido, ó Deus, coisas que nós aprendemos com os costumes, ó Deus, desta terra, Senhor, desta terra que não é nossa, Senhor, e que está nos atrapalhando de ter um relacionamento claro com o Senhor, um relacionamento sem barreiras, ó Pai querido. Ó Deus, que o Senhor nos revele, Senhor, nesta noite, Senhor. Ó Deus, que nos consagremos mais, ó Deus querido, que possamos orar mais, Senhor, que possamos nos dedicar mais à leitura da Tua Palavra, Senhor. Ó Deus, que possamos, ó Deus, cultuar cada vez mais, Senhor, que possamos cantar mais louvores a Ti, Senhor, que possamos adorar mais o Senhor através das nossas vidas, que façamos mais do nosso relacionamento com o Senhor do que com as coisas que são desta terra, Senhor. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, ó Deus querido, é tão maravilhoso, Pai. Como se nós nos aproximássemos da luz. E o Senhor nos faz enxergar coisas tão preciosas e tão maravilhosas, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, ó Deus. Não existe nada melhor e mais precioso do que a Tua presença, Deus. Não existe, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Vem nos perdoar, Senhor. Limpar o nosso coração e nos ajudar, Senhor, a seguir, Pai. A seguir, a trilhar esse caminho, Senhor, que tantas vezes é tão difícil, Senhor. Quantas vezes, ó Deus querido, o diabo, Pai, ó Deus, tenta, Senhor querido, através de pessoas, ó Deus, nos ferir, Pai. Tantas vezes, ó Deus, o diabo, Senhor, tenta através, ó Pai, de situações, ó Deus, dos feridos, tirar a paz, Deus. Muitas vezes toca, Senhor querido, dos nossos filhos, na saúde dos nossos filhos. Muitas vezes toca na nossa saúde, Senhor querido, para nos atrapalhar de seguir, de prosseguir, para fazer a gente recuar, Senhor. Ah, Deus, mas eu sei que o Senhor está conosco, Senhor. Eu sei que o Senhor está conosco, Pai. Vem nos guardar. Esdras aqui, Senhor, quando ele apregou aquele jejum, ó Deus, ele disse, ó Pai, que ele fazia aquilo porque ele queria a proteção do Senhor na vida deles para que eles seguissem viagem. Que ele não queria, Senhor, pedir ao rei, os exércitos dele, os soldados para ajudá-los, ó Pai, protegê-los na viagem, Senhor. Ó Deus, ele não queria isso, ele recorreu ao Senhor, Pai. Ele jejuou, ele se consagrou e pediu ao Senhor que os acompanhasse no caminho, ó Pai. Ó Deus, e assim é com a nossa
nossa vida. Vem, Senhor, sobre nós. Guarda-nos, ó Pai. Guarda a tua casa. Guarda, Senhor, a tua noiva, Senhor querido. Oh, Deus, em nome de Jesus, dos ataques do inimigo, Senhor. Guarda, Pai. Oh, Jesus, para que a gente continue, Senhor, trilhando, Senhor, esse caminho que a gente já sabe, Senhor, para onde é, Senhor. Ó Deus, é para nossa casa, Senhor. É para nossa casa, Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria, antes de nós encerrar e agradecer a sua presença, eu queria fazer uma pergunta para você pensar, para você analisar, mesmo depois do culto. Que valor tem o céu para você? Pensa nisso. Que valor tem o céu para você? O lugar que Jesus foi preparar. Qual é o valor dele para você? E o alimento que alimenta o seu espírito vem de onde? Vem da terra ou vem do céu? O que alimenta a carne vem da terra, mas o que alimenta o espírito vem do céu. E Deus, através da sua palavra, serve este alimento que alimenta o nosso espírito. Nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão com dificuldades para estar nos templos, participar da comunhão, porque os grupos limitados estão indo aos cultos. Mas isso não vai deixar com que a gente venha se justificar diante de Deus que nós não tivemos culto. Nós temos sim. A palavra de Deus está chegando até a sua casa. A palavra de Deus está chegando até você. E muitas pessoas, a gente pode perceber que está sendo servido o alimento, mas eles passam, dão uma olhada e não percebem que está sendo servido o alimento. E perde o alimento. Eu digo para você uma coisa: quanto mais a gente deixar de se alimentar da comida do céu, mais distante de Deus nós vamos ficando. Deus dá a comida do céu, o pão vivo que desceu do céu, para nos alimentar e a gente ficar mais próximo dele. Entendemos e compreendemos os tempos e as horas que estão aí diante de nós. Jesus está nos convocando para dizer para nós que ele está vindo nos buscar. Então eu quero que você fale com os seus amigos, com os seus irmãos, compartilhe os nossos vídeos com aqueles que você acha que ele está lhes faltando alimento. Porque nem todos podem estar no templo. E essas pessoas precisam de alimento. Você talvez não possa estar no templo. Mas quando a palavra chega até você, às vezes muitas pessoas dizem assim: quando tudo isso acabar, eu vou voltar. Oh, não vejo a hora de voltar para o templo, para a comunhão. Mas, se agora que a palavra está acessível a nós, talvez quando terminar a pandemia, você já não esteja mais habituado à comida do templo, do Senhor, à comida do céu. Então pense nisso. Quanto vale para você o céu, a glória aonde Jesus foi preparado? E de onde vem o alimento que alimenta o seu espírito, se não é a palavra de Deus? Eu quero desafiar você a estar conosco, não é? A compartilhar primeiramente os nossos vídeos com as pessoas que você achar por bem. Convidar vocês a participarem do nosso curso que nós estamos ministrando, que estamos estudando
Por isso, o tema do nosso curso chama-se Vem Estudar Comigo. Nós estamos estudando de segunda, quarta e sexta, às 15 horas da tarde. Eu sei que tem muita gente trabalhando que não pode entrar nesta hora, mas nós estamos compartilhando os nossos vídeos, também colocando no YouTube. Você pode entrar no YouTube e lá você pode também ver todos os vídeos, desde a primeira lição até a de ontem, que foi a 12ª lição. Estamos estudando a palavra de Deus, é o alimento. É ali nessa mesa que está sendo posta. Vem até ela. Amém? Agradeço a sua companhia por esse tempo tão maravilhoso da presença de Deus, da palavra de Deus, e que o Senhor possa te dar uma noite abençoadíssima, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.